Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024 do fundo Vino11, é o Vinci Offices, fundo de investimento imobiliário de lajes corporativas. Então a gente vai ver qual foi a performance no mês de janeiro, primeiro mês de 2024. Então se você quer saber informações atualizadas, fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro, F Infra, negociados na Bolsa de Valores, em sua maioria que a gente acompanha aqui no canal, para investidores em geral, a gente acompanha mais de 150 fundos, né, e colocamos aqui um acompanhamento de alguns, né, dos principais aí para a gente poder fazer um acompanhamento, né, dos fundos sobre a gestão, o que a gestão faz, né, e os comunicados, né, que eles emitem, fatos relevantes. Então, se você tem alguma indicação de algum fundo para a gente poder fazer a leitura que tem essa característica, coloque nos comentários do vídeo, tá bom? E esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Bom, vamos lá então, vamos falar aqui do Vino11, né, fundo de lajes corporativas. Para quem não conhece, é um fundo que é gerido pela Vinci Real Estate, é o mesmo gestor do VILG11, do VIF11, do VISC11, fundo de shopping, né, conhecido. Então é o mesmo gestor. Quem administra é a BRL Trust. Início do fundo foi lá em novembro de 2019, um pouquinho antes aí da pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, né? E o fundo tem atualmente, então, 4 anos e um pouquinho mais de 4 anos de mercado. Código de negociação na Bolsa VINO11, isso aqui é o CNPJ, é um fundo de gestão ativa do segmento de lajes corporativas para investidores em geral. E a cota de mercado fechou janeiro a R$ 7,60, né? Em fevereiro está sendo negociado abaixo desse valor aí. O valor patrimonial do fundo quase R$ 11, então o fundo está bem abaixo do valor patrimonial, mais de 30%, né? Um pouquinho mais de 30%. E tem mais de 82 milhões de cotas, né? Um fundo na base 10 atualmente, era um fundo na base 60, né? Ali, base 50, base 60, nunca soube qual o ideal. Acho que será mais base 60 do que outra coisa. E o fundo, recentemente, em 2023, fez um desdobramento e foi para a base 10. Atualmente, tem mais de 152 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, já fui há um tempo atrás, né? Mas não sou mais cotista desde 2021. Né? Desde 2021 que eu não sou mais cotista do fundo. E a taxa de administração, né, está atualmente aqui, provavelmente está em 1,10 ou 1%, não tenho certeza, né, ao ano, né, isso vem já diluído mensalmente, né, apropriado mensalmente nos resultados e prevê uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais 6%, que é o benchmark do fundo. Aqui tem os destaques do mês de janeiro. Então, o dividend yield atualmente fechou janeiro, o dividend yield anualizado, né, o acumulado de 8,7%. O dividendo anunciado foi de 5 centavos e meio, né, 5 centavos e meio aí no mês de janeiro. E nesse mês de janeiro também foi o que ultrapassou os 150 mil cotistas. Ele sempre destaca aqui os contratos atípicos, né, que corresponde a 70% do total da sua receita. Aqui são os comentários da Vinci em relação ao cenário macroeconômico. Então você baixa o relatório e faça essa leitura, né, para ter a visão aí relativo ao que é gestão, né? Está vendo aí do mercado. Tá bom? A gente não costuma fazer esse tipo de leitura aqui. E nas atualizações gerais, o fundo então distribuiu 5 centavos e meio, vai ser pago, foi pago, né, no último dia 16, se eu não me engano. O fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência e paga no 10º dia útil. Nesse parágrafo aqui, a gestão fala sobre a questão, o que a gestão está fazendo para fazer gerar caixa, né? Para tentar aí desalavancar o fundo. O fundo está com uma alavancagem um pouquinho alta, né? O fundo então tem aí a previsão de venda de ativos, né? Como forma aí de oxigenação e reciclagem do portfólio, né? Reciclagem é o termo mais correto, e reestruturação do passivo do fundo, tá? Então o fundo está tentando aí fazer esse tipo de operação, mas o que a gente vê atualmente, né, que os valores patrimoniais estão acima do valor de mercado, é o que a gente vê inclusive em relação ao valor da cota, né? Provavelmente isso aqui é considerando ali o valor da cota, né, a apropriação então
do valor de mercado aí por metro quadrado. O fundo, então, mesmo assim, segue aí com uma das melhores taxas de ocupação do segmento de lajes corporativas, né, acima de 95%, sempre foi um fundo com pouca vacância, né, e com inadimplência sempre ali próximo de 100% ou 100% na maioria dos meses de existência do fundo. O fundo tem 4 anos de mercado, eu dificilmente, acho que eu nunca vi uma inadimplência no fundo, eu nunca presenciei, nunca fiz uma leitura que tivesse inadimplência aqui, não que eu me lembre, aqui no canal. E também 70% dos contratos são contratos atípicos, que tem aquela garantia de recebimento, né, pelo menos no papel, de recebimento de todo o valor do aluguel remanescente do contrato em caso de rescisão antecipada. Então, ter isso também é um ponto positivo, né, aqui no fundo. Bom, dentro aqui da DRE gerencial do fundo, a gente observa que o fundo teve um prejuízo financeiro alto, né, um resultado financeiro negativo bem alto por conta aí de prejuízo na venda dos fundos imobiliários. Isso é registrado, né, a perda, né, vamos dizer assim, a venda abaixo do valor de aquisição, ele vai como prejuízo, vai como despesa, né, financeira para o resultado, e ele entra aqui como receita de forma negativa, né. Então a gente vê que o fundo teve um resultado bem alto aqui negativamente na DRE gerencial, né, o que fez que o resultado do fundo fosse bem baixo, né, 3 centavos praticamente aí, um pouco mais de quase 2.600.000 reais de resultado contábil, né? E o fundo então distribuiu 5 centavos e meio, né, o que deu aí uma distribuição de mais de 4.500.000 de reais. Resultado não distribuído, o fundo utilizou grande parte dele aí, quase 2 milhões de reais, para complementar e distribuir então os 5 centavos e meio de resultado de rendimento distribuído. Bom, aqui a gente verifica o histórico, né? Então a gente verifica que de dezembro para janeiro, né, os números são pequenos, mas se jogarmos aqui de forma percentual, a distribuição baixou um pouco mais de 5% de dezembro para janeiro. E o que se observa aqui embaixo é que a guinda de distribuição, ou a estimativa, a gestão fez semelhante lá com o fundo VILG 11, né? Fez aqui uma variação bem grande da estimativa, né? Entre 5 e 6 centavos. Então aqui a estimativa está bem elástica, né? Assim como eles fizeram lá no VILG 11, pela questão ali de alguns contratos, né, lá no VILG 11, de incerteza se iriam se concluir ou não, aí reduzir a vacância. E aqui também, diante aí da hipótese de redução ainda mais dos resultados do fundo, né, já que ele utilizou grande parte dos resultados acumulados, pode ser que nesse período aí ainda reduza um pouco mais, né, em torno de 10%. Pode ser que tenha essa redução em torno de 10% da distribuição atual que o fundo está fazendo. Então a estimativa baixou, né, e o mercado sentiu logo essa questão e o preço está abaixo dos R$ 7,50. Dentro da rentabilidade, a gente verifica que no mês de janeiro o fundo teve rentabilidade até positiva de 1%, né? A variação da cota foi de 0,3%, praticamente estável, e a distribuição foi de 0,7%. A distribuição seguiu aqui fixa, né, mas o preço teve aí uma alta e fez com que o fundo tivesse uma rentabilidade positiva de 1% no mês de janeiro. Mais para baixo a gente verifica aqui a liquidez no mercado. O fundo aumentou um pouquinho a liquidez aí, basicamente de dezembro para janeiro, né? Mas a estratégia ali de desdobramento do fundo, né, não surtiu muito resultado em relação ao aumento de liquidez no mercado. A gente tem verificado ali um aumento gradativo da quantidade de cotistas, mas a liquidez, o volume de negociação no mercado não surtiu o efeito, pelo menos esperado, que eu acho, né? Um dos motivos aí que a gestão desdobrou o fundo para a base 10. Dentro da carteira do fundo, a gente observa aqui as obrigações de longo prazo, como ela é alta, né, dentro ali dos balanços do fundo, né, mais de R$ 500 milhões, meio bilhão de reais, na verdade, de alavancagem que o fundo tem, são mais de 1,3 bilhões em imóveis,
né? E atualmente o patrimônio líquido do fundo está em 900 milhões de reais, então pagando aquela taxa lá de cima de 1,1% ao ano, né? Taxa de administração e gestão. Então, 900 milhões de reais o patrimônio líquido, né? É o que reduz aqui, basicamente, os valores são capital de terceiros aqui aplicados para a aquisição dos imóveis, né? Então, o fundo tem essa alavancagem bem alta, verifica que mais de R$ 500 milhões. O principal aqui é o imóvel que a gente sempre cita, né? O imóvel aqui, a negociação com o imóvel da Globo, lá em São Paulo, né? Essa negociação, só esse CRI, é 358 milhões de reais em financiamento, né? Em empréstimo, vamos dizer assim, para aquisição desse imóvel, né? Então são as obrigações que o fundo tem aí até 2037, tem essa dívida. E aqui é o cronograma, né? Essa dívida ela dá uma reduzida ali em 2026, porque tem duas aqui que se encerra em 2025, né? Então a estimativa da dívida a partir de 2026 ela tem uma queda, né? Tanto nos juros quanto na amortização, só que ainda vai continuar bem alta ali a despesa financeira até 2037 pelo menos, né? Em contrapartida que a gente vê aqui dentro dos KPIs do fundo, né? A gente verifica que o fundo tem um aluguel médio menor que o praticado de mercado. Isso pode ser consequência da taxa de ocupação também ser mais alta, né? Pode ser uma das questões porque a taxa de ocupação do fundo é mais alta do que a de mercado, que acaba que o aluguel é mais barato do que os outros fundos, né, praticados aí pelos outros fundos, pelos pares de mercado. E a inadimplência aqui, como eu falei, acho que eu nunca vi que inadimplência inadimplência aqui no fundo, na verdade, né? Teve sim, há um tempo atrás, uma inadimplência bem baixa ali, mas que não foi problema para o fundo, né? Que foi só um atraso ali de pagamento. E o portfólio nada mudou, né? Tem ali os contratos atípicos que eles circulam aqui de forma tracejada, quais são ali os locatários que têm contrato atípico, né? São os principais, são os contratos mais altos, né? Que corresponde a 70% da sua receita. E a gente verifica que o fundo está em apenas duas cidades, ali, 2/3 em São Paulo e 1/3 no Rio de Janeiro. Prazo de vencimento médio dos contratos aí está em 7,5 anos e 72% dele vence só a partir de 2028. E nos reajustes de contrato, né? A gente verifica aqui que em dezembro tem um reajuste maior, que são os contratos atípicos, né? Em sua maioria é reajustado em dezembro. E aqui nesse período aqui de março tem alguma outra coisa aqui que é reajustada, mas é muito pouco em relação à receita do fundo. Dentro das localizações ali, os imóveis estão no mesmo lugar, né? Estão ali dentro do que a gente tem apresentado aqui nos relatórios, nada mudou, não tiveram nenhuma modificação, nenhuma venda e nenhuma compra nesse período. Então os imóveis são os mesmos, estão no mesmo lugar, lá em São Paulo. Tá aqui os 10 imóveis que o fundo tem, né? E são 2 no Rio de Janeiro, então são 8 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Aqui, 2 no Rio de Janeiro e os outros 8 imóveis em São Paulo. Ok? Então é isso aí. Atualizando aí o fundo Vino 11, o fundo então teve uma redução nos seus dividendos, o que pode ter ocasionado a momentânea queda aí no mercado, né? O mercado aí então, em fevereiro, o fundo teve uma pequena queda, provavelmente ocasionada após o anúncio dos dividendos do fundo, né? Que reduziu em torno de 5%, e é exatamente o que ele está em torno aí que ele está caindo nesse período, né? Desde o fechamento de janeiro, está caindo aí em torno de 2,5%, ok? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários as suas sugestões de vídeo, seus comentários a respeito do Vino 11. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.